venda do Paquetá está sendo muito contestada internamente. Vem aí o noticiário do Mengão e quem conta tudo é o Álvaro Loureiro agora. Amigos dos canais Fox Sports, aqui no Flamengo, o último dia da preparação para o clássico diante do Fluminense nesse sábado às 5 da tarde no Maracanã. E a sexta-feira começou movimentada. O presidente do clube, Eduardo Bandeira de Melo, esteve aqui no CT Ninho do Urubu e convocou a imprensa. Ele se defendeu das acusações de ter levado vantagens pessoais na venda de Lucas Paquetá ao Milan da Itália. Não existe nada que justifique acusações no plano pessoal, acusações sobre a minha honestidade, sobre a minha correção. Tá? Então isso não existe absolutamente nada. Nós temos um acordo com o Milan de só divulgar esses detalhes mais tarde e vamos cumprir o acordo. Diego Alves e Diego, aparentemente recuperados de lesões musculares, voltaram a treinar com os companheiros. Mas a princípio não devem reaparecer na equipe. No meio de campo, o William Arão continua como opção de Dorival Júnior e no gol é provável que César, mais uma vez, seja o titular. Como goleiro, e como na nossa profissão, a gente entende que as coisas acabam acontecendo dessa forma. A gente nunca vai, nem sempre a gente consegue esperar que vá ter uma oportunidade amanhã ou depois. Então, o que a gente aprende é que a gente precisa estar preparado sempre, e trabalhando, se dedicando da mesma forma, seja jogando ou seja aguardando a vez de jogar. Essa rodada do Campeonato Brasileiro pode ser bastante interessante para o Flamengo, que nesse momento está 4 pontos atrás do líder Palmeiras. Isso porque os principais concorrentes ao título têm confrontos diretos. O Palmeiras recebe o Grêmio e o São Paulo visita o Internacional. Mas para que o Flamengo tire alguma vantagem nessa rodada, é preciso vencer o clássico contra o Fluminense. Nós vamos buscar esse resultado porque precisamos e muito. Acredito que eles também pensem assim. Então, sem dúvida nenhuma, vai ser um grande jogo. Flamengo e Fluminense se enfrentam nesse sábado, às 5 da tarde, no Maracanã, do CT Ninho do Urubu. Álvaro Loureiro, para os canais Fox Sports. Muito obrigado. Portanto, valeu, Álvaro Loureiro. César vai continuar no gol, porque Diego Alves continua de fora. O Diego também está de fora. E o Flamengo terá o time que venceu o Corinthians por 3-0. O Flamengo vai de César, Pará, Léo Duarte, Hever e René. No meio-campo, Cueja, William Arão, Paquetá, Everton Ribeiro, Vitinho e Uribe. O Flamengo não pode perder ponto para o Fluminense se quiser continuar brigando pelo título. Correção, Paquetá, né? Paquetá. Paquetá, que é o novo Kaká. É verdade. Fala isso, senão eu vou começar a chamar ele de Kaká de novo aqui. Mas o Flamengo vai com o mesmo time da semana passada e tem que vencer o jogo. Se quiser brigar pelo título. O Flamengo é o favorito para o Fla-Flu de amanhã? O Fluminense... Vale lembrar o momento do Fluminense aí, né? Então, por isso que eu acredito, eu discordo do Tessada. Tem muito favorito. O Flamengo é o favorito, mas não é muito favorito. Pede para mudar ali embaixo, então. O Flamengo é muito favorito contra... É favorito, mas não é muito favorito em função do momento do Fluminense. O Fluminense está vindo bem. Agora, o Fluminense tem um detalhe. O Fluminense das últimas 5 partidas ganhou 4 e perdeu para o Grêmio no Engenhão. Olha aí. Só que das 4... Perdeu aos 49 do segundo tempo num vacilo. Mas as 4 vitórias foram contra o Deportivo Cuenca 2 vezes, contra o Paraná e Chapecoense. Exato. Então, o teste do Fluminense é esse aqui. O time está melhor, indiscutível, o time está competitivo, com 3 zagueiros, perde a bola, volta os 2 laterais. O Everaldo faz uma fumaça desgraçada do lado esquerdo. O Luciano virou o remendo para o período sem o Pedro. Está funcionando. O Marco Júnior no lugar do Sornosa. O Sornosa tá fora na seleção equatoriana. Aliás, 12 jogadores estão fora dessa rodada por seleções nacionais. Então, dá para ser competitivo. Agora, o Flamengo é um time mais forte hoje. O Flamengo está no período de reação com 2 semanas livres de treino, para treino, e repetindo a formação. O Flamengo com o Dorival é cedo para dizer porque são 2 jogos só, mas não sofreu gol e conseguiu em alguns momentos atrair o adversário para explorar a bola parada e contra-ataque que o time não tinha. Era rodava e finalizava sem condição de vencer o goleiro. Ô, Quesada, você falou aquilo ali? Eu vou sugerir hastes flexíveis, você sabe o que é, né? Hastes flexíveis? Vulgo cotonete. Eu não disse isso. Eu disse para colocar... Mas você acha aquilo ali? Não, o Flamengo é favorito contra o Fluminense. Não é muito? Não.
Eu não acho que tem esse negócio de muito ou pouco, gente. É Ou favorito ou ou não não é? é? Mas é favorito. Favorito. Agora, o PVC falou de teste. Pô. Não é também um teste para o Flamengo do Dorival? Porque o Dorival até agora empatou com o Bahia, em Salvador, mas ele chegou no dia do jogo. Aí teve uma semana para trabalhar, 4 dias de treinamento, uma vitória importantíssima contra o Corinthians em São Paulo 3-0. Esse aí não seria também o teste para esse time do Flamengo com o Dorival para firmar de vez? Ganhou, firmou e aí a tendência é que siga firme aí até o final do campeonato? João, acho que teste daqueles para valer, só enfrentando a turma que está lá em cima, que o Flamengo vai cruzar em breve com o Palmeiras. Vai. E Daqui aqui no a Rio. 2 rodadas. Então, esse é um teste para valer. Eu acho que contra o Fluminense é aquilo que você falou, afirmar. Mas aí que eu estou dizendo, Paulo, por exemplo, vai jogar com o Palmeiras daqui a 2 rodadas. Então, será um jogo dá um aditivo. se o Flamengo perder para o Fluminense amanhã e será outro jogo se o Flamengo ganhar do Fluminense amanhã. É evidente que se perder amanhã para o Fluminense, eu acho que... Adeus, título. Abraço e vamos pensar na temporada 2018. Acho que fica muito difícil 2019, até 2019. E, em princípio, também pelos resultados que Palmeiras e principalmente Inter conseguirem no final de semana, né? Que é isso que pode dar uma decolada maior. Mas vai que o Palmeiras também perde o jogo do final de semana, o Inter também, aí embola tudo novamente. Mas acho que é um jogo para firmar. Agora, teste, Flamengo vencendo, Palmeiras vencendo, será o clássico daqui a 2 rodadas, como você falou. Agora, Esse que é o termômetro do Flamengo. E entre os 2 jogos tem o Paraná Clube. Então, que é um jogo também aparentemente fácil para o Flamengo vencer, mas lembra-se que perdeu para o Ceará no Maracanã com 60 mil torcedores. Agora, eu tenho acompanhado ao longo desses últimos anos esse grande clássico Fla-Flu. A gente tem visto outros também, Vasco e Flamengo, Fluminense e Vasco, Botafogo contra eles, lá em São Paulo, no Rio, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais e tal. Clássico tem esse componente. Às vezes, quem não é o favorito vai lá e dá uma beliscada. Quantas vezes você já não viu o Flamengo, de repente, até pior que o Fluminense, foi lá e beliscou? Quantas vezes o Edmundo não disputou esses clássicos no Rio de Janeiro com um time pior e foi lá e beliscou? Houve esse componente do clássico que me parece equilibra um pouco mais um jogo diferente, as ações. Tirando essa brincadeira do muito favorito ou pouco favorito que a gente está brincando aqui, eu diria que o Flamengo é ligeiramente favorito por ser um clássico, entendeu? Por exemplo, contra o Corinthians, nesse duelo, o Flamengo era favorito. Não para meter 3-0 como meteu, mas para vencer o jogo. E aí fez o resultado, como o PVC falou. Você entra em campo, de repente você vê a facilidade, você faz 1, 2, 3. E nesse jogo contra o Corinthians podia ter feito 4, 5 o Flamengo. Mas não o jogo da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro. Mas nesse duelo Fla-Flu, eu vejo um certo equilíbrio. Então é bom, eu estou com você, João. Se o Flamengo quiser ser campeão brasileiro, não pode perder ponto nesse duelo. O que você acha, Edmundo, desse Fla-Flu e a importância dele para o Flamengo pensando em título de Campeonato Brasileiro, Edmundo? Olha, João, o Fluminense se acertou, né, no 3-5-2. Os números dão uma impressão de que ele joga melhor quando ele é favorito, quando ele propõe o jogo, quando ele pega uma equipe mais fraca, né? E aí quando pegou o Grêmio, que é uma equipe mais equilibrada, que tem valor individual, perdeu no Engenhão. Mas, por outro lado, esse Flamengo também não pode pensar em outra coisa a não ser ganhar. Exatamente. Porque o campeonato de 38 rodadas, agora faltam só 10, e você tem que continuar em ascensão, você tem que continuar buscando quem está no pelotão da frente, quem tá à sua frente. E uma vitória de 3-0 fora de casa te dá moral, leva público, faz com que você jogue para cima. Então, assim, tecnicamente, individualmente, se a gente fizer um duelo forte, o Flamengo vai ser a base. Vai dominar, né? Vai dominar. Mas isso não quer dizer que vai ganhar. Não quer mesmo, porque o esquema do Fluminense está bem montadinho. Dá uma escapulida numa velocidade do Everaldo, do Marco Júnior. Né? O Luciano vive um bom momento. Faz 1-0. Essa dupla tá bem, Luciano e Everaldo. Hein? Faz 1-0. Aí o outro time tem que se expor, tem que sair com tudo e complica. O futebol está muito assim, está muito nivelado. Mas eu acredito que o Flamengo mantém o ritmo, né, do último jogo e até por isso que o PVC disse. Semana para treinar. Tem. Uma semana de paz é tudo. Entendeu? É tudo. É o treinador aprimorar algumas coisas, complementar algumas coisas, botar o seu modo de atuar e na prática
funcionar. Eu acredito que o Flamengo consiga a vitória. É isso aí. Eu acho que se o Flamengo ganhar esse jogo, ele vai ganhar uma força de confiança muito grande e aí vai, de fato, brigar ainda por uma possibilidade de título brasileiro. Eu acho que esse Fla-Flu é muito importante, por ser um clássico, por ser uma rivalidade. O Fluminense também precisa vencer, porque o Fluminense tem chance ainda de chegar à Libertadores, caso o Palmeiras ou o Grêmio vençam a Libertadores e vire G7, o Fluminense pode entrar. O Fluminense está naquela briga ali com o Cruzeiro, com o Santos, com o Atlético Paranaense, para pegar essa vaguinha. Então é um jogaço que terá Lucas Paquetá, já vamos falar dele. Fala, Paulo. E a torcida do Flamengo está naquela sua brincadeira do secador, porque no sábado, se vencer, liga secador direto para São Paulo e Inter, secador vai e Palmeiras e Grêmio, né? Ou seja, vai explodir, pô. Agora vem cá, Lucas Paquetá está vendido. Inclusive o presidente Eduardo Bandeira de Mello sendo muito questionado pela oposição, por setores do clube, achando que ele vendeu de maneira muito apressada o Paquetá, vendeu mal o Paquetá, ele se defende, dizendo que não, que era uma boa oportunidade de mercado, ofensas pessoais foram envolvidas na situação. Mas o fato é que o Paquetá está vendido e o Paquetá está aí para 10 jogos finais de Campeonato Brasileiro. E tem muita gente preocupada com isso. Pensando no seguinte, e a cabeça do Paquetá? Eu acho que ele tem que Ele botar... já está vendido, e aí? Aí que ele tem que botar na cabeça que ele vai entrar na história antes de ir embora. Ele vai ganhar dinheiro. Aquele dilema que a gente fica aqui, eu romanticamente fico. É melhor você ser ídolo do Flamengo ou ser reserva na Real Sociedade? Melhor ser ídolo no Flamengo. Você vai ganhar muito mais na Real Sociedade. Então, aqui ele tem as duas oportunidades. Ele vai ganhar muito dinheiro na Europa e vai entrar na história do Flamengo. Se ele fizer 10 jogos extraordinários para o campeão brasileiro... Como fez contra o Corinthians. Como fez contra o Corinthians. Ele sai por cima. Você vai falar dele a vida inteira. Eu acho que ele tem uma oportunidade, ele tem que encarar esses 10 jogos como uma oportunidade. É isso aí. Mas não serão 10, né, gente? Porque tem amistoso lá na frente em novembro. Mas não vai, a seleção, se o Flamengo estiver na briga, não vai colocar. Então, por favor, que não se faça isso, né? Que não tire os jogadores que estão envolvidos na reta. Se o Flamengo estiver disputando o título, não vai. Então, que seja, então, 10 jogos até o final. Ele tem que botar na cabeça que ele não pode tirar o pé. Uma frase bacaninha de efeito. Tem que botar na cabeça que ele não pode tirar o pé. Porque a gente está falando que ele é o novo Kaká, que ele tem tudo para ser um grande... Não pode não, é a imprensa italiana. Não, mas eu acho que ele é o novo Kaká. Você acha que ele é o novo Kaká? Vamos botar essa pressão nele, acho que é legal, é bacana. Acho que é legal, a gente vive disso. A gente também tem que dourar a pílula um pouquinho. Novo Kaká, então tanto é o Paque Kaká, né? Paque Kaká? Mas que faça. Tupapá. Não, mas não, que faça. Que seja um diferencial, porque assim, a gente está falando há muito tempo desse... Não. Pergunta por esse craque aqui. Se é bom pro Kaká? Pressão se o cara souber usar, pô. Eu acho que as características são bem diferentes. Acho que só estão colocando as semelhanças porque ele vai com idade e para o mesmo time, né? Do Kaká levado pelo Leonardo. Enfim, eu gostaria de falar uma coisa assim, exemplos eu gosto de dar que eu vivi na pele. Em 97, quando eu fui artilheiro do Campeonato Brasileiro, eu fui vendido antes do Campeonato Brasileiro. Joguei todo o Campeonato Brasileiro, fui campeão e artilheiro. Então, assim, não tem essa coisa. Não tem essa coisa de o cara foi vendido, vai tirar o pé. Isso é besteira. Isso é da característica individual de cada um. Tem gente que tira o pé sempre. E nem disputa título. E não vai disputar título, não. Tem gente que tira o pé sempre. Não é o caso do menino, que já falei aqui, do Paquetá, que no momento em que o Flamengo oscilou, que a torcida o vaiou, foi porque ele se expôs excessivamente. Queria fazer a dele, a do Diego, a do Everton Ribeiro e, enfim, isso também é coisa da idade, do ímpeto e de quem gosta do clube, de quem passou uma vida ali. Então, acho que não tem nada a ver ele ter sido vendido antes. Mas eu gostaria de me pronunciar, João, porque, assim, eu fiquei analisando esses dias. Sim. Eu gostaria de trazer isso aqui para a gente discutir. Esses dias que eu digo de final de semana para cá, quando veio a notícia do Paquetá. A gente é muito pautado, eu falo isso aqui toda hora. Né? Quando você quer vender o seu peixe positivamente, você diz, o Flamengo não tem dívida, acertou todas as dívidas, é um time milionário, pode trazer qualquer jogador. Já ouvimos isso? Sim ou não? Muitas vezes. Sim ou não? Rapidinho, Pedro. Sim. Você vai entender o que eu quero dizer. Não, você ouviu a riqueza do Flamengo, acho que ela é relativa. Você vai entender. Aí,
Depois de num outro momento, mais recente, ouvimos também, por isso que eu não estou lá, só estou falando do que eu ouvi. Ouvimos que o Flamengo ia fazer uma reunião do conselho porque ia precisar no final da temporada. Ouvimos ou não ouvimos? Ouvimos isso. E parece que foi negado. Para mim são pautas. Aí justifica vender. Se tivesse com as contas todas pagas, tinha o questionamento de não vender. Eu acho que tem algumas... Eu acho que criam situações para explicar outras situações. É isso só que eu quero dizer. Acho que tem uma A venda do Paquetá compensou e com lucro a eliminação do Flamengo da Copa do Brasil e da Libertadores. Não, mas vamos por porque partes. o Flamengo perdeu muito dinheiro com isso. E essa venda... 65 Só que o Flamengo receberá parceladamente, tá? Recebe uma entrada agora, a maior parte no ano que vem e a última parte só lá em 2020. 90% do dinheiro entra a partir do ano que vem. Ou seja, entra na próxima gestão. É até uma defesa da diretoria atual para dizer que, ó, tá vendendo não é para livrar a cara dela. É a defesa da direção atual. Eu acho que tem 2 pontos aqui. O Flamengo não vai ser um clube comprador no mercado internacional nesse momento, com o dólar a 3,70 e com a economia do país como está. Então, o que aconteceu com o Flamengo? O Flamengo enriqueceu em relação ao passado recente, sem dúvida. Mas ele tem uma dívida de 350 milhões de reais. Sim. E o ponto da saída, ela não é só porque você vai cobrir despesa daqui ou dali, ainda que a gente possa descobrir que não é absoluta verdade a redução da dívida depois da mudança de diretoria. Pode ser que sim. Agora, o jogador sai muito em função da maneira como a roda gira no futebol brasileiro. O jogador está querendo ir, o empresário está querendo vender, a diretoria está achando que tem que fazer. E aí a gente vem aqui e fala assim, foi muito dinheiro, foi Lembrando pouco que dinheiro. gastou recentemente 10 milhões de euros com o Vitinho. 35 milhões de euros mais 10 de possíveis bônus, se chegar a 45, pode não chegar, é o segundo maior negócio da história do futebol brasileiro. Então não é um mau negócio. Eu prefiro acreditar que o Flamengo tem que chegar num patamar em que ele consiga discutir essa situação e dizer, não, Paquetá, é o seguinte, não vamos falar nisso até dezembro, só vamos falar em janeiro. Mas a roda gira diferente. Claro. Cada um sabe também o que faz com as finanças, mas assim, vou dar a minha opinião de fora aqui, não tem nada a ver com a política de clube, um pouco me lixando e me importando quem vai ser o presidente, quem vai ser, quem vai ficar. Isso é problema do Flamengo, o Flamengo que decida isso. E que o próximo faça tanto quanto financeiramente fez aí o Bandeira e que o Flamengo ganhe mais títulos do que ganhou com o Bandeira. Eu não teria vendido o Paquetá agora. Analisando tudo isso que a gente analisa, de potencial que ele tem, jogador de seleção brasileira, jogador diferenciado, tomara que o Edmundo esteja certo, porque ele esteja concentrado nesses 10 jogos para ajudar o Flamengo a ser campeão brasileiro e tal e coisa e tal, eu esperaria uma proposta maior. Eu não venderia agora. E aí tem uma coisa que não casa muito bem. Você acabou de falar de quem aí? Vitinho. 10 milhões de euros. O Flamengo não está precisando de dinheiro. 40 milhões de reais. Quando foi contratado o Vitinho? Agora, depois da Copa, julho. Então, de julho até o mês atual, que são 4 meses, o Flamengo está passando por dificuldades financeiras? Não. Então, por que gastou 40 milhões com o Vitinho? Então, eu acho que essa explicação não pode ser dada. Se gastou com o Vitinho, porque tinha dinheiro para... Inclusive, era o dinheiro do Vinícius, né? 35 milhões de euros, tirou 10. Então, essa venda do Paquetá, me parece que não tem nada a ver de levantar dinheiro para pagar alguma coisa. Porque se for... Aí a gente tem que parar de aplaudir essa administração que todo santo dia aqui no Fox Sports a gente fala que é a melhor administração de todos os tempos da história do Flamengo. Financeiramente, sim. Aí precisa vender um jogador por um preço que... o PVC tem razão, não é um dinheiro de pinga, não é. Uma boa venda. Mas poderia, pelo potencial que ele tem, nós todos concordamos que ele tem muito potencial, tentar pegar uma grana maior lá na frente. Mais de 35 milhões de euros? Eu lembro do caso do Lucas. Claro. O Casal tem uma dose de razão grande. O caso do Lucas em 2012, o São Paulo recusou 38 milhões de euros. E acabou vendendo 2 meses depois por 43 milhões de euros. Acho que tem... O Lucas tinha acabado de ser campeão da Sul-Americana, né? Não. Ele foi vendido antes. Mas ele foi vendido antes. Mas e aí ele foi entregue depois. Não. Ele foi vendido no meio do ano. A despedida foi na título da Sul-Americana. Ele foi vendido no meio do ano. O São Paulo recusou 38 milhões de euros do Manchester United. Veio o Paris Saint-Germain, o São Paulo recusou uma segunda oferta.
A oferta subiu, foi para ter 43 milhões de euros. Ele foi vendido por agosto, não vou lembrar a data exata, agosto, setembro. E ele foi campeão da Copa Sul-Americana em dezembro e viajou para a França em janeiro. Ele conseguiu arrecadar 5 milhões de euros a mais. O negócio do Lucas Paquetá pode ser maior do que o do Lucas. Agora, eu repito, o ideal é você conseguir ter uma estrutura para dizer, não quero vender, não quero. Vamos segurar um pouco. O Grêmio tem o Romildo Bolzano fala uma coisa que é sensacional. Ele diz, hoje o Grêmio olha como reforço sempre primeiro para a base. E vendeu. Mas todos os jogadores que o Grêmio vendeu recentemente, antes de ir embora, foram campeões do Grêmio. É uma coisa que o Flamengo tem investido muito na base, mas ainda não tem conseguido repor imediatamente. Ô, João. A gente fez as contas aqui outro dia, o Flamengo com as vendas de Jorge, Vinícius Júnior, Felipe Viseu e agora o Paquetá, o Flamengo atinge um montante de 95 milhões de euros. Então, João, eu sou assim... Somando as 4 vendas, né? É uma grana. Então, eu defendo sempre a permanência, né, João, dos nossos valores, isso aí não tem a menor dúvida, né? Mas é inegável que o que a diretoria do Flamengo está fazendo no clube é para a gente reverenciar. Sim. Vai lá no Ninho do Urubu e vê que é primeiro mundo que os caras estão fazendo. E aí eu sigo a tendência, mais ou menos a coerência que o Paulo falou aqui. O jogador quer ir embora. Isso aí. O empresário está pesando lá no calcanhar do dirigente o tempo inteiro. Eu não acho que vendeu mal, não, João. Muito bem, aqui, ó. Mudar. A Mônica Pinchemel levanta uma bola interessante que valeu, Mônica. Hashtag Expediente Futebol. Ela disse, se o Vinícius Júnior foi vendido um ano antes e ainda assim jogou muito bem até o final, por que não pode acontecer o mesmo com o Paquetá em 10 jogos? Continua como o principal filho do Flamengo. Só que um é Vinícius RG tal e o outro é Paquetá RG tal. Tem que esperar acontecer para saber. Tem o seu Posso discordar rapidinho do Paulo aqui? Pode, claro. Nós vamos falar do Fluminense. A frase é muito boa. Quando o jogador quer, está encerrado e ponto. Então, se o Paquetá obrigasse o Flamengo a vendê-lo por 3 milhões de euros, eu tinha que... Mas aí o clube vai falar, não, aí meu filho, aí você vai ralar aqui bem o seu treininho aqui na Gávea, depois você vai ralar a bundinha lá no Ninho do Urubu. Eu acho que o jogador tem o direito... gerar 35 milhões de reais de euros no meu clube. O jogador tem o direito de ir e vir. Bota aí que o Quesada quer muito que o Paquetá vai vender. O jogador tem o direito de ir e vir, só que tem que entender o seguinte... O clube também precisa de uma ajuda. Quem investiu no jogador, quando ele não era conhecido, estava lá atrás, né? Precisando de uma oportunidade. 106 milhões de reais, ainda pode pegar mais uma grana agora pela frente. Muita gente aqui mandando mensagem. Thiago Silva está dizendo aqui, Lucas Paquetá é monstro. Mistura de Paquetá e do próprio Kaká. Sidney, o Paquetá vai arrebentar lá fora e vai virar um grande craque. O Rômulo está dizendo, Paquetá será o camisa 10 da Copa do Catar em 2022. Tomara, estamos todos torcendo pelo Paquetá e amanhã tem Paquetá no Maracanã, 5 da tarde, contra o Fluminense, que é o destaque de agora com a Eduarda Pessinati. O Fluminense encerrou na manhã desta sexta-feira a preparação para o clássico com o Flamengo. A atividade foi quase toda fechada, mas em entrevista coletiva, o técnico Marcelo Oliveira disse que o time é praticamente o mesmo que goleou o Paraná na última rodada do campeonato.